Direção da Cooperativa Alfa alerta produtores sobre redução de fertilizantes. No quadro Temática, o presidente da FAESC fala sobre a evolução do agro catarinense. Pesquisadores apresentam mais detalhes sobre cultivar de arroz resistente a herbicidas. O programa Terra Boa tem anunciado aumento de recursos neste ano. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O primeiro vice-presidente da Cooperalfa, Cláudio Jorge Furlaneto, e o coordenador de Agricultura, engenheiro agrônomo Claudinei Turmina, participaram da primeira gravação para o quadro Palavra da Direção. Eles chamam a atenção para a possível redução no uso de fertilizantes este ano, ano de crise no setor de insumos. A gente está iniciando um novo programa e a ideia é chamar uma Palavra da Direção esse programa. Nós não sabemos se vai ser durante toda, uma vez por semana ou cada 15 dias. Vai depender da demanda, da necessidade. Então a gente está iniciando hoje o primeiro Palavra da Direção. Bom, nós estamos com o nosso colega aqui, que é colega de profissão, engenheiro agrônomo, o Claudinei Turmina, que coordena a parte agrícola da cooperativa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ele com relação ao uso de tecnologia, aí principalmente a questão dos fertilizantes. Claudinei, existe uma informação no mercado que o nosso produtor, a nível de Brasil, possivelmente vai reduzir o uso de fertilizantes, né? Tanto nitrogenado como formulado. Fala-se até em número de 10% a 15%. Minha pergunta é no sentido, qual o critério que o produtor deve ter para reduzir o uso, principalmente de fertilizantes aí? Os critérios são simples. Se o produtor não tiver uma condição de solo bem preparada, um perfil de solo bem corrigido, essa decisão ela pode ser não muito assertiva. Por quê? Porque existe uma necessidade mínima que as culturas demandam, conforme a produtividade. Isso vale para todas as culturas: soja, milho, trigo, feijão, enfim, HF. Como que funciona isso? A gente vem trabalhando na Cooperalfa há muitos anos, há uns 15 anos aproximadamente, através do programa Fertialfa, em áreas que possuem uma fertilidade muito alta, inclusive isso é recomendação do ROLAS, pode-se sim reduzir um pouco o uso de fertilizante. O que é o ROLAS assim para o produtor? O ROLAS, nosso, quem está nos assistindo? O ROLAS é um grupo de especialistas, né, que estudam essa parte de solo, e eles têm essa recomendação padrão para o sul do Brasil, como tem para o centro-oeste também com outras entidades. Então, voltando nessa situação, o que acontece? Com o preço que está o fertilizante, o primeiro desejo do produtor é de reduzir o uso do fertilizante. Porém, ele tem que, junto com o seu profissional, com o agrônomo, com o técnico, ele tem que analisar suas áreas e ver se elas têm possibilidade de reduzir. Senão, o que vai acontecer? Ele vai acabar produzindo menos nessas áreas, tornando a situação ainda pior do que ela está. Então, em áreas, repito, com acompanhamento de perfil de solo, de análise de solo, sim, ele pode utilizar essa redução. Uma coisa importante também que vem crescendo nos últimos anos é o uso de microbiologia, Cláudio. São tecnologias novas que estão no mercado. Elas não são o salvador da pátria, ela não vai resolver todo o problema de nutrição, mas nesse momento elas auxiliam muito para os produtores que possuem uma fertilidade adequada. O uso de solubilizadores de fósforo auxilia muito nessa recomendação da nutrição de planta, mas para isso tem que conversar com o profissional, ele tem que conhecer a área. Quanto ao nitrogênio, também é uma forte vontade do produtor em reduzir o uso de nitrogênio. Vamos falar em trigo agora aqui, Cláudio, que inclusive temos um aumento de área, né, com toda essa possibilidade de bons rendimentos em função da guerra da Ucrânia e da Rússia. Aumentou muito a área de trigo, né, sendo que na região da cooperativa tudo indica que passaremos dos 100 mil hectares.
muito cuidado com o uso de nitrogênio. O nitrogênio ele é um dos principais insumos para a produtividade de trigo. O que podemos fazer? Também existem o uso da microbiologia, que são os azospirillum, que junto com o profissional do campo, com base na matéria orgânica no solo, com base no histórico da área e da tecnologia que o produtor vem utilizando, Cláudio, mais a utilização desse micro-organismo, que segundo as avaliações dos especialistas, eles fixam de 15 a 20 quilos de nitrogênio por hectare, sim, o produtor pode sim fazer uma adequação junto com o seu profissional e está sim otimizando o investimento em fertilizantes sem perder produtividade. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é o dia do comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. O presidente José Zeferino Pedroso comenta sobre a evolução do agro catarinense na sua terceira parte. Recebemos também do meu saudoso colega presidente do Rio Grande, Esperoto, que veio com a comissão do Rio Grande pedindo que nós não fizéssemos, porque ia prejudicar a relação de venda, transporte de animais de lá para cá. O Rio Grande sempre foi um grande produtor de material genético que vendia muito para Santa Catarina, passava aqui, ia para o Paraná, tudo isso ia dificultar, eles vieram aqui. E lembro que nós tivemos uma reunião, o Zonta, Esperoto, com a sua equipe, e nós estávamos presentes, e nós tivemos que dizer que era algo irreversível. Nós tínhamos já, através de recursos do Sindicarne, contratado uma consultoria internacional, que foi a que viabilizou, fez os trâmites burocráticos para que nós pudéssemos chegar na Organização Internacional de Saúde Animal, lá em Paris, num dia 25 de maio, que é a data que até hoje realiza anualmente essas reuniões, e fôssemos lá apresentar o nosso pleito. Demorou mais 1 ou 2 anos, mas nós tivemos aí já no governo de Luiz Henrique da Silveira, nós fomos, naquela época eu também estava aqui como presidente, e também era deputado estadual, nós fomos receber aquele diploma que eu trago aqui nas minhas costas, aqui você vê que eu tenho aqui, porque eu considero a maior feito das lideranças de Santa Catarina, foi conseguir naquela época, em 2007, o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Lógico que teve produtor que não gostou de nós cancelarmos a vacinação, ou, em primeiro lugar, obrigar a vacinar para depois, porque o primeiro passo foi a obrigatoriedade de todo mundo vacinar. E tinha regiões onde a própria Câmara de Vereadores se levantou, porque vacinando a vaquinha do produtor podia abortar, porque dava febre e tal. Isso aí também, no primeiro passo, nós tivemos essa dificuldade. Felizmente, essa barreira foi transposta e depois tivemos alguns contratempos com o nosso vizinho, o Rio Grande do Sul, que hoje abraçou a causa também e foi declarado pelo Ministério e reconhecido já hoje o Paraná e o Rio Grande como livre de febre aftosa. Só que nós continuamos mantendo aquele rigor na atenção da sanidade dos nossos animais. Pedroso, nós passamos por várias fases, todas elas desafiadoras, para manter o agronegócio como locomotiva da economia de Santa Catarina. Atualmente, ergue-se outro grande desafio, que diz respeito à infraestrutura. Já que nós não podemos, porque não temos área para ampliar o cultivo do milho, quer dizer, nós estamos utilizando agora tecnologia e alguns programas, como, por exemplo, os cereais de inverno, para melhorar esse desempenho, mas nós somos hoje grandes importadores de grãos. E para que esse produto chegue com preço competitivo,
é necessário uma infraestrutura mais adequada. Eu gostaria que você falasse sobre isso e na sua avaliação, o que é que Santa Catarina pode esperar das atuais lideranças políticas, empresariais e do setor para que a gente conquiste e vença esse novo desafio? Você sabe que Santa Catarina prima pela união. As forças produtivas, quer da indústria, do comércio, de serviço, da agricultura, nós nos reunimos mensalmente, através das suas lideranças, presidente das federações, para discutir assuntos que dizem respeito ao progresso do nosso Estado, às situações emergentes, algo que possa dar condições de maior competitividade ao Estado. Isso é um conjunto da obra. Eu acho, e aqui é uma crítica construtiva, Raimundo, o governo tem que pegar as forças vivas para ver o que as forças, o que a indústria, o que o comércio, o que o agronegócio quer, para que junto formem o plano. E, segundo informações, já estava sendo feito o projeto sem consultar as bases, sem consultar aqueles que vão usar efetivamente essa ferrovia. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Pesquisadores apresentam mais detalhes sobre cultivar de arroz resistente a herbicidas. Programa Terra Boa tem anunciado aumento de recursos neste ano. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. A ocorrência de plantas daninhas constitui-se num dos principais fatores que limita a produtividade do arroz irrigado. Entre as diversas plantas daninhas infestantes nas lavouras, destaca-se o arroz daninho, historicamente o de mais difícil controle nas lavouras por pertencer à mesma espécie do arroz cultivado. Diante disso, a pesquisa da Epagre desenvolveu linhagens de arroz portadoras do gene de resistência para herbicidas inibidores da enzima acequase, possibilitando assim o controle do arroz daninho. Veja a segunda parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Então, para vocês terem uma ideia, essa faixa da frente aqui, em toda a área, é o SCS 121CL.
E as duas faixas de trás aqui são linhagens resistentes a CCAs desenvolvidos por nós, pela Ipagre. E nós aplicamos aqui diferentes doses do herbicida, que é um produto que não está no mercado ainda, que o nome comum é o Kizalofop, para ver então se comprovar que os nossos materiais são resistentes e que ele controla, ou como dizem, mata o 121, assim como o rosdaninho e outras cultivares não resistentes que estão na lavoura. Nesse caso aqui, nesta parte da frente, que vocês estão vendo sem arroz, aqui foi feita a aplicação do dobro da dose do herbicida sobre o 121. Então esse arroz que está remanescendo aqui é 121 que não recebeu herbicida e aqui ele recebeu herbicida. Assim como essa parte de planta que você tem aqui também é do 121. Nessa parte ao fundo, aqui nós temos então a linhagem da Ipagre, as linhagens da Ipagre. Uma delas aqui e uma outra aqui próximo de mim, que receberam a mesma quantidade de herbicida, mas que no entanto elas sobreviveram. Então nós temos feito a avaliação e isso confirma que esse material que nós temos, ele é resistente a esse grupo de herbicidas, enquanto que as linhagens como o 121, cultivar como 121 e a própria cultivar Satoru, que está aqui ao fundo, é suscetível. É importante destacar que essas linhagens desenvolvidas pela Ipagre, elas têm um alto grau de resistência aos herbicidas. Para vocês terem uma ideia, aqui foram aplicado o dobro da dose. Nessa parcela seguinte aqui foram aplicados 4 vezes a dose e na seguinte 8 vezes a dose. Então isso mostra que é um material que tem boa resistência e que futuramente, naturalmente, nós vamos decidir qual vai ser a dose ideal que vai ser adotada quando a tecnologia for utilizada nas lavouras. Uma questão muito importante que eu gostaria de chamar a atenção dos produtores é que não é só o uso da tecnologia, só do herbicida que vai resolver o problema. É importante o produtor adotar várias práticas, assim como se recomendou e ainda se recomenda para o sistema Clearfield, como o uso de sementes certificadas de qualidade, evitar o uso repetido de muitos anos da mesma tecnologia, da mesma cultivar, porque isso favorece o desenvolvimento de plantas resistentes. E uma questão muito importante que fez com que a tecnologia Clearfield se perdesse rapidamente em várias regiões de Santa Catarina é o cultivo da soca. Então, assim como no sistema Clearfield, no sistema de arroz resistente a CCAs, também nós não podemos pensar em utilizar esses materiais para o cultivo da soca. Porque na soca, se tiver alguma planta de arroz daninho remanescente, ele vai coincidir a floração com o arroz cultivado, vai haver cruzamento, ocorrer fluxo gênico, como nós já falamos, que muitos de vocês já ouviram a gente comentar sobre isso, e aí você também vai ter arroz resistente aos inibidores da CCase, arroz vermelho especialmente, arroz daninho. Então é importante destacar que essa tecnologia também sozinha não vai resolver o problema do agricultor, o problema do arroz daninho. Mas nós precisamos continuar utilizando ela em rotação com outros sistemas, com o próprio sistema Clearfield, quem conseguir fazer rotação com outras culturas como a soja, por exemplo, e outras práticas culturais são importantes. E sempre pensar que uma planta de arroz daninho que sobrou na lavoura, aquela pode ser uma planta resistente. Então é importante o produtor sempre fazer o hogging, eliminação daquelas plantas que sobreviveram na lavoura. Que o programa Terra Boa vai investir mais de 100 milhões de reais no campo, isso você já sabia, né? Agora, que as cotas foram aumentadas, você também já sabia. O que talvez você não sabia, você vai ficar sabendo agora. É que o governo do estado oficializou as operações do programa num evento realizado em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina. E esse momento se justifica, pois afinal, os aportes financeiros disponibilizados para 2022 são 86% superiores ao que foi investido no ano passado. A reportagem é do programa de TV Cooperativismo em Notícia. A base do programa Terra Boa está aqui, debaixo dessa imensa lona de plástico. É o calcário, fonte de nutrientes como o cálcio e o magnésio,
que servem para melhorar o desenvolvimento das plantas. E foi em Pinhalzinho que a nossa equipe acompanhou o início dessas operações. Graças às parcerias, os caminhões chegam, carregam e levam até as propriedades rurais, sem custos adicionais. Serão 430 mil toneladas para atender os contratos já pré-estabelecidos. Lavouras como a do seu Leandro, por exemplo, já estão com os estoques garantidos. Eu trabalho com a cooperativa Itaipu, consigo receber esse calcário para pagar mais adiante, depois da minha colheita. E as vantagens na terra, né? Regulando o pH, diminuindo a acidez, melhorando a produtividade. O programa Terra Boa é responsável por 300 mil hectares em áreas cultivadas aqui em Santa Catarina. Isso demonstra a eficiência dessa parceria que envolve o governo do estado, as prefeituras, as cooperativas e os produtores rurais na geração de renda e de qualidade de vida aqui no campo. O secretário adjunto Ricardo Mioto, o diretor de Cooperativismo e Desenvolvimento Rural Léo Crote e o secretário municipal da Agricultura, Honorino Dalpassa, puderam acompanhar o início desse trabalho. Porque o Terra Boa, além do calcário, estará disponibilizando o milho-grão, o kit forrageiro, de apicultura e toda a estrutura para os cultivos de inverno. A gente sempre tem feito um esforço para demonstrar que essa necessidade de ampliação dos volumes ela é constante em função das ampliações que a gente tem de áreas aqui no estado. Então esses investimentos que os agricultores fazem, eles precisam de um suporte do governo do estado. E é assim que a gente construiu o Terra Boa nesse último ano, ampliando as quantidades, né, de calcário, de sementes, dos kits forrageira, do kit solo saudável, pensando na conservação do solo também. E isso fruto também dessa interlocução dentro do governo. Mas também é importante que a gente destaque que para fora do governo, a interlocução com as cooperativas, com as revendas, com o setor produtivo, com as prefeituras, que são uma grande parceira do projeto, porque principalmente na movimentação do calcário que a gente vê hoje aqui, o calcário, as cooperativas fazem essa movimentação da mina até o município e depois aqui do município para as propriedades, muitas prefeituras encampam essa atividade também. Então são fundamentais parceiras, junto com todo o governo, junto com o setor privado. As prefeituras também são grandes responsáveis para que a gente possa distribuir esses insumos para que o agricultor consiga produzir, gerar renda, gerar riqueza para ele, alimentar a sociedade, produzir, levar o milho para ser convertido em proteína animal. Então é toda uma cadeia que demanda dessa articulação. A Secretaria procura todo ano então fazer com base, inclusive, uma negociação de disponibilidade de recursos do Estado, então fazer essa distribuição das quantidades, né, nas diferentes tipos, nas diferentes modalidades que o programa tem, da semente de milho, do calcário direto, calcário via cooperativas, buscando otimizar, né? E esse ano, felizmente, a gente conseguiu, então, com um aporte maior de recursos, quantidades maiores e possibilitando com isso atender um maior número de agricultores. E essa é a intenção da Secretaria, poder, além também da quantidade, oferecer poder atender um maior número de agricultores, né, com esse programa que é consolidado no estado, já é, né, um dos programas mais tradicionais e buscando novas formas também com que o agricultor possa ser beneficiado e atendido. Nós em Pinhalzinho já adotamos isso há muitos anos. A EPAGRE faz a inscrição, faz a interpretação da análise de solo, encaminha para a cooperativa roda o contrato e nos repassa uma relação desses beneficiários. Nós, como na condição de município, fazemos então o transporte, ou seja, do depósito até a propriedade do agricultor com caminhões do município. Essa é a nossa contrapartida. Carregamos o calcário e descarregamos na lavoura do agricultor. E foi esse trabalho que trouxe para Pinhalzinho o governador Carlos Moisés, o secretário Altair Silva, políticos da região, deputados estaduais e líderes do cooperativismo. É que foi dada a largada para o início dessas operações. Agora, o seu Jacob e o seu Jairo, com os contratos assinados, também podem retirar o calcário. O produtor está sempre em cima daquele sentido assim, que é para você produzir bem, você tem que primeiro corrigir seu solo, né? Porque não adianta você botar uma semente de qualidade, uma adubação boa, se o teu solo está pobre, né? Então, em sentido assim, eu acho que é um orgulho para nós aqui do município termos esse privilégio, se dizer assim, de poder receber esse calcário do governo do estado. Para mim, como agricultor, pequeno agricultor, está fazendo parte de estar recebendo esse, no meu caso, calcário, né? É muito importante. Assim, a tecnologia vem
E o calcário está há muitos anos presente na nossa vida. E a gente todo ano tem que estar repondo, né? E os resultados disso lá na lavoura, como é que o senhor tem visto? Com certeza, se você não aplica o calcário, você tem o resultado imediato, no ano seguinte. Então, assim, todo ano a gente faz a reposição do calcário na nossa propriedade. Este ano, o programa Terra Boa estará disponibilizando mais de 100 milhões de reais. Investimento que promete manter o campo produzindo mais e melhor. Estamos aqui junto com quem produz em Santa Catarina, fazendo o melhor pelos produtores, para o homem e para a mulher do campo. O enfrentamento à crise hídrica já é um grande projeto, né? E estamos investindo 350 milhões de reais. Agora aqui no Terra Boa também mais de 105 milhões. É um investimento, conversava com o secretário Altair agora, é um investimento, é uma marca histórica, como você bem destacou, e mostra a sensibilidade do governo de Santa Catarina, do atual governo, por quem produz, por quem coloca comida na mesa dos brasileiros, dos catarinenses e, por que não dizer, do mundo. Estamos inovando a cada ano que passa, é um programa que existe há mais de 30 anos, mas o mais importante, que todos os governos que se sucederam procuram melhorar a cada ano esse programa. Pinhalzinho hoje é um município muito industrializado, mas hoje 25% do nosso PIB vem direto do produtor. 1/4 de toda a riqueza produzida na 39ª economia de Santa Catarina, porque somos a economia de número 39 no estado, 1/4 dessa riqueza é produzido lá na propriedade. E aí, se você olhar a toda essa propriedade, junto com as agroindústrias e a cooperativa Itaipu, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que hoje 60% da riqueza produzida em Pinhalzinho vem do agronegócio, vem da propriedade. Em 2022, o programa Terra Boa está apto a atender perto de 80 mil produtores rurais. Gente que espera ansiosa por esse investimento. E com essa boa notícia de mais recursos para o programa Terra Boa, termina aqui o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje. Um grande e cooperado abraço para você, sua família e até amanhã.